Atenção, irmão, urgente. Cultos suspensos, irmãos. Domingo, dia 29 de setembro. Todo ministério da Congregação Cristã no Brasil reunido, irmãos. Um direito de resposta ao nosso irmão Paulo, do CCB Sem Reforma. A paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz da parte do Eterno. O seu irmão Isaías. O irmão Paulo, ele falou isso daqui, ó. A perseguição, cada ano que passa, aumenta mais na internet, irmãos. E olha, veja só, até que ponto chegam, né? Críticos que não têm compromisso com a verdade, que estão aí na internet só para abater, irmãos, só para abater as pessoas. A internet está muito sombria, irmãos. A internet hoje em dia dá medo, né, de você ver postagens de pessoas que mentem, irmãos. Pessoas que querem ter visualizações e mentem, põem palavras subliminares, irmãos. O Isaías de Francisco Morato era o presidente pastor da nova comunidade cristã no Brasil, né, que ele chamava de CCB, para todo mundo achar, né, que é nova congregação cristã no Brasil, mas tem um N na frente. Veja bem, ele fez um vídeo falando que eu traí a congregação. Veja bem, e ainda avisando aos inscritos que eu sou a favor das igrejas dele. Eu não sou a favor de igreja nenhuma. Eu sou a favor em buscar a Deus em espírito e em verdade e adorar a Cristo, irmãos. Né? Eu sou a favor da obra de Deus, né? De igreja nenhuma. Eu não traí, não tenho que trair. Então, irmãos, temos o caso, né, do o pastor lá, o ancião, não sei se é pastor, ancião, presbítero, eles se nomeiam sozinho, né? Da nova CCB, que já não é mais, já não está mais atendendo culto, eu não vi mais cultos deles atendendo. Irmãos, tempo difícil da terra, viu, queridos? Mas, veja bem, uma luz no túnel está acendendo e de um lado a perseguição vem e de um outro Deus abençoando. Isto mesmo. Então eu vou responder ao senhor. Primeiro, eu tenho todo o respeito pelo senhor, pelo seu trabalho, pela sua crença. Meu irmão, um homem íntegro, um homem de família, uma pessoa maravilhosa, que faz um trabalho pró, né, a congregação cristã no Brasil. E eu não sou contra isso, de maneira nenhuma. Até teço elogios quanto à sua postura, porque o irmão defende a congregação cristã no Brasil, porque o irmão faz parte dela e está na instituição. Maravilha. O irmão falou que eu disse que o irmão traiu. Eu coloquei lá uma chamada no vídeo, igual o irmão faz nos seus vídeos. O irmão já fez uma chamada dessa também com o meu nome, dizendo: irmão Isaías de Francisco Morato foi para a CCA, né? E eu não reclamei em momento nenhum. E eu não estou chamando o irmão de traidor, nem de traíra. Isso é só um jeito de chamar a atenção das pessoas. E o senhor sabe como que é isso, porque o senhor faz esse trabalho. Quanto o irmão disse que o final de setembro vai parar o Brasil e o mundo para ter uma reunião do Ministério Geral entre cooperadores de jovens, oficial, diáconos e anciões, isso daí de fato vai acontecer e todos nós vamos entender que realmente vai haver. Se o irmão Cláudio Marsola volta, se o irmão Cláudio Marsola não volta, ou às vezes não é nem tratado sobre o irmão Cláudio Marsola, essa reunião. São diversas teses que nós traz aqui, o senhor também leva no seu canal. Então nós estamos somente promovendo anúncios, né, do que está acontecendo dentro da congregação cristã no Brasil. Respondendo a tua pergunta, graças a Deus, eu, juntamente dos meus companheiros,
continuamos firmes, lutando pela fé em Jesus Cristo, dentro de uma instituição igual a todas, igual à sua, igual a do seu vizinho. Só que o nome é Comunidade Cristã no Brasil. Estamos firmes lá, trabalhando. Você não tem visto nós postar muitos vídeos, porque as igrejas, cada irmão está atendendo a sua, está indo muito bem, por sinal, graças a Deus. E futuramente estamos fazendo um preparo para voltar os cultos online. O irmão sabe que não é tão fácil só chegar e fazer um culto online. Tudo tem um preparativo, né? E esse ano foi um ano muito difícil para todos nós. Não só para os dissidentes, como também para a congregação. O irmão tem visto o que está acontecendo, né? Então, está um pouco difícil, mas nós vamos conseguir dar uma volta por cima, eu tenho certeza, retomar tudo isso e Deus vai nos abençoar, né? Quanto aos inscritos e não inscritos e os simpatizantes deste canal, eu não estou aqui para falar mal da congregação cristã no Brasil, nem de você, nem da sua família, nem do seu ministério. Mas eu estou colocando pontos de vistas de viés teológicos, como o que é heresia, o que é verdade, o que é espiritualidade, o que é palavra, né? Então nós estamos aqui falando coisas que faz 100 anos que as pessoas têm vontade de falar. E alguns que falaram foram discriminados ou excomungados de vez. O primeiro pregador da reforma foi o irmão Ricardo Adam. Não sei se você conhece, mas foi o primeiro a pregar a reforma. Quando ele pregava a reforma, eu ainda atendia na congregação cristã no Brasil. Eu também olhava para o irmão Ricardo Adam como você olha para mim. Eu olhava e falava, está criticando a obra de Deus, está criticando a graça de Deus, Deus vai pesar a mão. Eu pensava desse jeito também. Depois que eu fui para a Bíblia e para a palavra, que eu entendi que a obra de Deus não é as paredes da congregação, não é o CNPJ da congregação. Olha, tem irmãos que é tão com a mente fechada, que acha que a congregação nem CNPJ tem. Eles acham que a congregação é aquela igreja que veio dos apóstolos, Pedro. Não. Os católicos também acham isso. Os católicos acham que a igreja católica, ela é a primeira igreja dos apóstolos. Agora vai ter que ter uma briga aí da congregação e dos católicos, que ficou um pensamento igual. Meus irmãos, eu também pensava dessa forma. Quando entendi que a graça é o favor imerecível de Cristo Jesus, que nos deu a vida eterna pelo seu amor. Quando eu entendi que a obra de Deus não é as paredes, a construção da congregação, aquele lugar iluminado, bonito, aquela orquestra, não. A obra de Deus é você, é eu, é aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que mora lá na favela, o barraquinho caindo. Ele é a obra de Deus. Quando eu entendi que a graça maravilhosa não é como cantamos aí na graça maravilhosa, né? Aí no outro versículo diz assim, ó, é Cristo Redentor, certo? Cristo é o Rei dos Reis, Ele nos trouxe a graça. Então, quando você vem aqui, nos xinga e briga conosco, porque nós estamos falando da graça, que é o favor imerecido e não congregação cristã no Brasil, estamos desvinculando a graça da congregação para você entender que se não voltar para a cruz, não olhar para a cruz, não vai sair do zero. Se não olhar para o sacrifício da cruz de Jesus Cristo, nós não conheceremos a vida eterna. E se não olhar para a Bíblia, onde diz, a palavra diz o quê? A palavra nos afirma, examinai as Escrituras, é um exame profundo, é ver os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, é ver colesterol, glicemia, ver tudo. Nós merecemos isso, gestas! Mas ele não.
entrar e aprofundar nas Escrituras, aí continua o verso, ela testifica de mim quem? Isaías? Cláudio Marsola? O irmão CCB Sem Reforma? Não, testifica de Jesus Cristo. Eu pequei. Minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Olha agora para complementar. E contém nela a vida eterna. É isso que nós precisamos. É voltar para um cristianismo nato. É voltar para Jesus Cristo. É voltar 2024 anos atrás, e lá na pé da cruz, onde Cristo disse, já está consumado, quer dizer, está pago. É nós voltarmos para a cruz quando ele olha e diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. É voltar para a cruz quando Dimas, o ladrão, pede perdão, reconhece, sai do judaísmo ortodoxo, sai da primitiva religião mosaica e reconhece que aquele que está pregado na cruz é o Filho de Deus, e ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim. O Senhor olha para ele e fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É voltar para a cruz. É entender o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. É nós não dizer, eu amo a comunidade cristã no Brasil, eu amo a Assembleia de Deus, eu amo a congregação. Não. É dizer, eu amo Cristo Jesus, porque Ele deu a vida pela minha vida. O irmão Paulo falou, parece que o irmão não atende mais. Atendo e prego. Estou pregando isso que você vê. E prego todos os dias. E prego nas igrejas, é isso que você está ouvindo. É voltar para Cristo. É entender os cinco solas do cristianismo nato. Que se eu perguntar aqui para você, que é da congregação cristã no Brasil, você não vai saber responder qual são as 5 pilastras do cristianismo. Você não sabe. E eu não estou aqui dizendo de um todo, não, porque tem irmãos que estudam, tem irmãos que estão dedicando a Bíblia. E não precisa sair da congregação cristã no Brasil para estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia e continua na congregação. Só que vai ter dia que você vai estar igual nós, confrontando contra os dogmas doutrinários que está fora da palavra de Deus. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Junto com a igreja, que é a esposa, apresentar ao Pai. Pai, a minha esposa da terra está chegando. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Então, presta bem atenção nisso daqui. Quais são os cinco solas? Quais são as 5 pilastras do cristianismo? Sola fé. Só a fé em quem? Em Cristo Jesus, em Deus e a palavra. Sola a Bíblia. A Bíblia que nós cremos. Nós cremos na inteira Bíblia. Aí vocês já reformaram e mudou. Nós cremos que contém a palavra de Deus. Antes, vocês criam a palavra inteira. Na minha época, cria a palavra toda. Agora já contém, não crê que ela é a palavra. Quando você diz que ela contém, você pode então entender o que é realmente inspirado por Deus e o que não é inspirado por Deus. Você já tem essa noção. Uma coisa, eu não tenho essa noção e nem capacidade de dizer aqui foi inspirado e ali não. Eu creio na inteira Bíblia. E se você crê na inteira Bíblia, deixa aqui nos comentários. Então é a Bíblia, sem livros apócrifos, sem canônicos, sem Torá, sem manuscrito do Mar Morto, sem os 613 dogmas doutrinários, sem os 10 mandamentos mosaicos, que é colocado ali, você descer na garganta, né?
sem a Cabalá, sem o Alcorão dos muçulmanos, sem o mitraísmo, sem livros apócrifos como apócrifos de Moisés, apócrifos de Adão, apócrifos de Jesus, apócrifos de Judas Iscariotes. Você vê, às vezes eu trago alguns apócrifos aqui no canal para você entender, para você estudar junto comigo o tanto de história que existe. Mas eu creio na inteira Bíblia, Bíblia Sagrada. Essa que você lê aí, Ferreira de Almeida. Ah, mas foi traduzida por um padre, foi adulterada as palavras. Não importa, eu acredito naquela Bíblia. Se eles fizeram, é eles e Deus. Eu acredito naquela Bíblia. Então, só a fé, só a Bíblia, só a graça. O que é só a graça? Só a graça de Deus que é o favor imerecível. Chegaram para Jesus e falaram, Senhor, tu és bom. Ele disse, não, bom é meu Pai que me enviou a vós para dar a vida eterna. Então só a graça, que é o favor que nós não merecíamos, você não merece, eu não mereço, mas o Senhor nos favoreceu pelo seu amor. Só a fé, só a Bíblia, só a graça, só Jesus, só a Cristo. Não tem salvação por Maomé, não tem salvação pelo anticristo que vai vir, pela besta, pela religiosidade, pela religião. Não tem salvação pelas obras, não tem salvação por nada disso, é só por Cristo. É Cristo que nos dá o dom de crer que Ele é Filho de Deus e nós receber a salvação. Desce daí! Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mas não podes descer dessa cruz? Ah, mas então eu posso andar de qualquer jeito e receber salvação? Não. Você não entendeu. Quando você recebe Cristo, o apóstolo Paulo nos afirmou isso. Ele disse, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Você vê Cristo pecando? Lê aí. Mateus, Marcos, Lucas e João, você viu Cristo pecando? Não. Então você também não pecará. Por quê? Porque você está em Cristo. Se ele é o Messias, eu digo que ele deve descer da cruz para que possamos ver e acreditar. Mas nós somos humanos, irmão Isaías, não vamos pecar? Vamos, está escrito na palavra lá. A epístola de João, todo homem é pecador e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso e a palavra não está nele. Mais um ponto, João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem Jesus que é o teu advogado. Ele é justo e fiel para te absorver. Então, o que nós não acreditamos? Nesse pecado que a congregação fala. O pecado, pecou, morreu, acabou, e as pessoas acabam com a vida, vai para droga, prostituição, pulou da ponte, acontece uma desgraceira na vida. Nós não cremos nisso, porque Jesus Cristo é o autor da salvação, Ele dá o perdão, Ele faz e acontece a hora que Ele quer e acabou. E o último, só a Deus. Nós só damos glória a Deus, nós não ajoelhamos na frente de igreja, nós não idolatramos prédio, não idolatramos placa, não idolatramos papa, ancião, padre, nada disso. Nós só idolatramos o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e trazemos junto de nós o Espírito Santo, que são triuno. Nós não somos politeísta. Alguém vai dizer, mas vocês são então politeístas, vocês adoram 3 deuses, passou de um Deus, já é politeísta. Nós somos monoteístas, que nós acreditamos em um Deus, que se faz em 3 pessoas distintas. Ele é e ponto final. Inexplicável. Agora, se você que vê o meu canal, você acha que isso daqui é uma crítica, que eu sou um crítico, que eu vou contra a obra de Deus, eu vou contra a CCB, aí você não entendeu nada, você não entende nada de Bíblia, não entende nada de cristianismo, não entende nada de Jesus Cristo, não entende nada, só entende da placa da sua igreja. Só isso. Porque eu não estou criticando vocês. Eu estou trazendo a Bíblia, a palavra, o cristianismo. E você está rejeitando o cristianismo. Vocês estão igual os fariseus hipócritas que Jesus chamou os fariseus e os saduceus. Hipócritas.
Por que Jesus falou isso? Porque eles viviam somente a religião. Eles amavam a religião e não amavam as pessoas. Eles não amavam o ser humano. Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mas não podes descer dessa cruz? Vamos para a parábola do samaritano? Era um judeu, foi espancado pelos próprios judeus, irmãos. Irmãos, porque nasceu no mesmo país, é da mesma religião, da mesma igreja, espancaram, ele ficou caído lá. Passou o sacerdote à larga, quer dizer, nem olhou. Passou o escriba do outro lado, não quis nem saber. Mas aí veio quem? O samaritano. O samaritano, eu sempre explico aqui no canal, talvez você não viu ainda, eu sempre explico. O samaritano é judeu, só que eles se divinciaram, saíram um do outro. Por quê? Porque no tempo os assírios com 2 S desceram e tomaram o reino. Existia 10 no reino do norte, o reino do sul. Existia 10 estados em um reino e 2 estados em outro. Na época de Davi, Davi cuidava de 2 estados e Saul cuidava de 10 estados. Estava dividido Israel. E aí os assírios com 2 S, onde está Nínive, a capital dos assírios, onde Jonas, né, o da baleia lá, o do grande peixe, Deus mandou pregar. Então, eles desceram lá e tomaram um reino. O reino de Saul foi tomado. E o que aconteceu? Eles misturaram a raça. Então, o que acontece? Os samaritanos dizem que não foi misturado. Eles são linha pura dos judeus. Os judeus já dizem, não, vocês foram misturados também, porque o reino do norte veio, os assírios vieram com 2 S, tomaram tudo e acabou com tudo. Seus filhos seus pais filho de assírios e bagunçou tudo. E eles dizem que não. Então, se criou uma divisão entre eles. Se criou uma divisão entre os judeus e os judeus, que são judeus e judeus samaritanos. Se dividiram, eles não conversavam mais. Aí Jesus fala o quê? Passou ali o samaritano e viu aquele judeu caído. Não era da mesma religião, não era mais da mesma fé, não se considerava mais irmão e nem conversava mais. Lembra o que Jesus falou para aquela mulher? Mulher, dá de beber dessa água. Ela disse, como você judeu vem falar comigo, sou samaritana? Não, ninguém falava um com o outro, não. Mas Jesus, ele veio para a raça, para o negro, para o branco, para o alemão, para o asiático. Jesus não tem raça, cor, denominação, não tem nada disso. Jesus veio para a pessoa. Você é a obra de Deus, eu sou a obra de Deus. E aí o que aconteceu? Ele pegou aquele homem, colocou nos braços, curou aquele homem ali, levou num local de pronto-socorro, pronto atendimento. A palavra fala uma hospedaria. Falou, tá aqui o dinheiro, cuida dele. E se precisar pagar mais, me fala que eu venho pagar. Aí Jesus chamou ele de quê? O bom samaritano. Jesus sendo judeu jamais poderia chamar um samaritano de bom, porque eles odiavam o samaritano. E é isso que a gente prega aqui no canal. Aí você olha para mim e fala, lá, abandonou a graça, abandonou a fé, tá tocando pedra na obra de Deus, abandonou tudo. É isso aí, infelizmente. Você que está com os olhos fechados e não quer ver, fazer o quê? Nós não estamos criticando aqui igreja, instituição, estamos criticando comportamentos teológicos. Por quê? Quando você conhece a Bíblia, e eu não estou dizendo que eu conheço não, tá? Estou falando que eu estou lutando para conhecer. Você entende ela de um outro ângulo, fora da bolha, fora da religiosidade. E os canais estão todos aqui, todo dia falando de Jesus, todo dia falando de Jesus, todo dia falando de Jesus. E vocês tendo todos os canais que estão falando de Jesus contra a religiosidade, como demônio, como hereges, como isso, como aquilo. Bom, estão fazendo igualzinho o que os judeus ortodoxos faziam. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem.
Se você entendeu este vídeo, deixa nos comentários. Deus abençoe, a paz de Deus.